Muito boa noite a todos aqueles que estão chegando. Boa noite, Clícia, boa noite, André. Pessoal aí sempre presente nas nossas lives de segunda-feira. Legal, bacana pela participação. Deixa eu só publicar aqui o nosso tema de hoje, tá? As estratégias de avaliação e tratamento para fisioterapeutas. Legal, o Paty tá chegando aí. Bacana. Estão me ouvindo, né, pessoal? Tudo ok com o som? Hoje a gente vai falar sobre um tema interessante. Eu havia deixado um questionamento lá no Story, onde eu fiz a pergunta, né, sobre nervo inflamado, alongar ou não alongar o nervo inflamado. E aí eu ouvi diversas respostas, diversos pontos de vista, e é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês no nosso encontro de hoje. Pedir para vocês convidarem aí pelo menos 3 colegas fisioterapeutas, por favor. Compartilhe a nossa live com pelo menos 3 colegas fisioterapeutas, tá? Aperte no aviãozinho aí ao lado e chame 3 colegas para participar deste encontro. Curta também a nossa live. Tem bastante gente que tem nos acompanhado aí nas aulas tradicionais de segunda-feira. Toda segunda-feira às 8h30 nós temos um encontro marcado para falar sobre as estratégias de avaliação e tratamento para fisioterapeutas, tá? Cada semana um tema específico. Nós já estamos na 11ª semana falando sobre correlações que estão envolvidas com o tratamento da hérnia de disco, em especial o tratamento da hérnia de disco lombar, tá? Demos muitos requisitos que fazem aí você ter muito mais segurança para os trabalhos de tratamento da hérnia discal. Inclusive, nós temos um curso para aqueles que estão chegando agora, o Simplificando o Tratamento da Hérnia de Disco, tá? Depois eu vou deixar aí o endereço para aqueles que quiserem acessar e obter mais informações, tá joia? Então, esperar o pessoal chegar por aí. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Patrícia, Marcelinho, legal. Dani sempre presente, tá mandando um aviãozinho pra galera. Robervânia, bacana. Legal, hein? Bacana. Marcelinho, a Ju. O Kildare, obrigado Kildare pela presença, Mari, a Ju de Maringá também, bastante gente aí. Emily, obrigado mais uma vez, Emily. Seguinte, pessoal, vamos ao foco do nosso tema de hoje, tá? Nervo inflamado, alongar ou não alongar? A pergunta realizada no Story mostrou ali um conhecimento muito amplo daqueles que nos acompanham. A maioria das respostas elas foram categóricas em dizer que não, tá? Nervo inflamado não pode ser alongado. Alguns foram até enfáticos, dizendo jamais, nunca pode ser inflamado, nunca pode ser alongado, tá? Nervo inflamado não pode, jamais, nunca. Gostei ali das colocações que foram feitas. Alguns mencionaram que era possível o trabalho de alongamento sobre a estrutura que está com um processo de sensibilização, que está em inflamação. Nós já falamos disso em outros momentos. Nós mostramos para vocês claramente como é que um nervo pode se inflamar. Nós mostramos também que a inflamação ela pode não acometer a inervação, ela pode não acometer a raiz nervosa mediante uma presença de uma alteração discal. Só que o fato é o seguinte, quando o nervo está inflamado, quando o nervo tem as características de um processo inflamatório ativo, que é a sensação de dor presente em um trajeto muito bem determinado pela linha anatômica, que é o trajeto de distribuição da anatomia neural. Quando há presença
de uma dor de característica muito irritante, semelhante a uma dor de dente que não melhora com posicionamentos que são adotados. Quando há presença de formigamento, dormência, ardência e queimação associado a essa dor, de fato, a resposta ela é enfática. Nervo inflamado não pode ser alongado, tá? E eu vou te mostrar o porquê disso, tá? Talvez a informação não seja uma informação nova para você, porém você vai se convencer anatomicamente e fisiologicamente do porquê que o nervo inflamado não pode ser alongado, certo? Então eu vou tirar aqui os comentários e vou compartilhar para vocês uma das primeiras justificativas. E eu começo exatamente por essa imagem, ó. Seguinte, não sei se vocês sabiam, mas o nervo possui uma inervação. É o nervo do nervo, chamado nerve nervorum. Você pode observar claramente aí, ao redor de um feixe neuronal, a presença da inervação do próprio nervo, que é o nerve nervorum, tá? Esse nerve nervorum, as pesquisas nos mostram, através de achados que foram descritos, principalmente as pesquisas com bases nos estudos advindos da Austrália, que esse nerve nervorum, ele é bastante sensível ao alongamento. Então ele é quem mostra a própria inervação, tá? A capacidade que o nervo tem de se flexibilizar. Então o nerve nervorum, ele entra em alerta, mostrando para o sistema que, olha, já deu. Se você passar além desse ponto de estiramento, certamente eu vou ter uma reação, tá? E aí foi interessante ontem que no story eu mencionei, né? Olha, para que você tenha uma sensibilidade do nervo, para que você tenha uma inflamação do nervo, você tem que ter um agente sensibilizador. E esse agente sensibilizador, quem irá despejar todo o potencial inflamatório sobre a raiz do nervo, é essa estrutura que você está vendo aqui, o nerve nervorum. Porque o nerve nervorum, pelo fato de ele ser sensível ao alongamento exagerado, ao alongamento excessivo e aos excessos de pressão local, ele faz automaticamente com que o nerve nervorum possa distribuir a sequência do trajeto da inervação alguns neuropeptídeos, porque o nerve nervorum ele é capaz de liberar alguns neuropeptídeos, que no caso é a substância P e o gene calcitonina, tá? Que são componentes que auxiliam diretamente no processo inflamatório. Então eles participam de um processo de vasodilatação, permitindo uma inflamação local. E, consequentemente, isso cria um edema na estrutura tubular e flexível do nervo, que é essa estrutura que você está vendo aqui à sua frente. Então, que interessante, né? O alongamento em excesso ou a pressão em excesso sobre o nervo faz com que o próprio nerve nervorum libere neuropeptídeos que participam da mediação de um processo inflamatório. Então, pense em você comigo. Se o nervo já está inflamado, se ele já está em um processo de edemaciamento, quanto mais você estirar esse nervo, consequentemente, maior a resposta de estímulo será dada por intermédio desse sistema de alerta do nerve nervorum. E aí, mais então, a liberação de neuropeptídeos será destinada a esse feixe. E aí, processo inflamatório mantém-se presente e o edema se intensifica. Olha que problema, né? Então existe um receptor, uma estrutura de alerta que controla, que acusa o grau de alongamento ou o grau de pressão que é dado sobre a estrutura neuronal. É o nerve nervorum, é o nervo do nervo.
Aqui mora um dos primeiros problemas, tá? É por isso que nervo inflamado não deve ser alongado. Há um equívoco que eu acredito que já tenha, aos poucos, sendo reparado pelas linhas terapêuticas, de que o alongamento, quanto mais vigoroso, quanto mais dor você provoca, melhor, porque aí você vai se sentir bem, é bom destravar, é bom desbloquear. Essa condição é uma condição equivocada, que faz parte de uma linha de trabalho muito, muito arcaica, tá? Então, quando o indivíduo chegava com uma dor irradiada, vem aqui, ó, vou falar de forma vulgar, hein? Vem aqui que quanto mais eu alongar para você, o seu ciático entra no lugar, e aí quando a gente trabalha esse alongamento do ciático, a sua dor ciática passa. Pelo contrário, a percepção de alívio pode ocorrer no momento da estimulação, e olha só que às vezes ela nem acontece, o indivíduo já sai pior, às vezes até mesmo da consulta. Mas ela pode acontecer no momento ali da estimulação e piorar muito, mas muito, horas depois desse alongamento excessivo, tá? E isso acontece inicialmente por esse estiramento excessivo, por esse estiramento excedente do nervo inervorum, que é sensível a esse tipo de ação nesse sentido de deslizamento longitudinal, de estiramento longitudinal. Automaticamente libera substâncias químicas que fazem a mediação do processo inflamatório, aí o quadro se intensifica ainda mais, tá? Só que a gente sabe que os terapeutas atualmente são cada vez mais inteligentes e eles sabem que quando o indivíduo chega com um processo de inflamação, a melhor conduta é desenvolver trabalhos oscilatórios sobre o trajeto do nervo, que seriam as condutas de mobilização neural. Mobilizar não é alongar. Mobilizar é devolver ao sistema nervoso as condições necessárias para que ele possa desenvolver as suas funções fisiológicas. E a mobilização, ela utiliza pontos de movimentos de estiramento e de relaxamento ao mesmo tempo. Ao ponto que você tensiona uma extremidade, você pode afrouxar a outra, tá? É um trabalho que permite, eu vou dizer para vocês o porquê que esse trabalho evolui muito bem também, porque ele permite a agitação, a movimentação do fluxo axoplasmático, que é o que eu vou comentar agora para vocês. Dentro do nervo, dentro de um feixe nervoso, tá? Existem a presença de microtúbulos, e esses microtúbulos permitem o fluir de uma substância de característica líquidica que percorre sobre a inervação, pela inervação, no trajeto da inervação, tá? Que é o chamado fluxo axoplasmático. Nesse fluxo axoplasmático nós temos ali presença de diversas substâncias que serão fundamentais para o bom funcionamento do nervo. E aí existe um fluxo axoplasmático num sentido anterógrado, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, exatamente isso daqui. Um fluxo axoplasmático que funciona no sentido anterógrado, que vai do corpo neuronal, passando pelo axônio e indo até a parte terminal axonal, tá? E depois um fluxo retrógrado, que sai dessa parte terminal axonal, sai da parte terminal axonal e chega até o corpo neuronal e depois acaba sendo distribuído para a região dos dendritos. O importante é o seguinte, que esse fluir ele precisa estar equilibrado, tá? O trajeto de ir e vir precisa ser um trajeto contínuo. O problema é que um processo inflamatório não permite essa fluidez, porque há um edema. Pare para pensar nisso. Se você tem estruturas tubulares no interior do nervo, que são responsáveis por conduzir uma substância de característica líquidica que percorre no sentido de ir e de voltar,
Se está edemaciado, se está cheio, se está encharcado, consequentemente esse fluxo fica prejudicado. E esse fluxo prejudicado, consequentemente, prejudica o bom funcionamento da estrutura neuronal. E conforme mais estagnado fica esse fluxo, maior a chance do edema se intensificar e a dor se distribuir. Certo? Então, conforme você alonga o nervo, você perde a chance de fazer com que esse fluxo ele se recupere, ele se reequilibre. Porque pare para pensar, pense no nervo numa estrutura tubular, tá? E flexível. Toda vez que você alonga uma estrutura tubular e flexível, a área de secção transversa dessa estrutura vai diminuir. Se você pega a estrutura, que ela é maleável, e aí começa a afastar, 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 a área de secção transversa diminui. Afastando, afastando, você estimula nervo nervorum. Afastando, afastando, nervo nervorum estimulado produz neuropeptídeos que participam do processo de vasodilatação, aumentando a inflamação e o edema. E aí, afastando, 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 diminui a área de secção transversa. Se diminui a área de secção transversa, você aumenta a pressão sobre uma estrutura que já está encharcada. Você acha que isso vai doer ou não? Qual que é a chance desse indivíduo se sentir bem? Absolutamente nenhuma. Você só está trabalhando contra todas as possibilidades desse nervo se restabelecer. Você não dá chance em nenhum momento para que o processo inflamatório possa ser eliminado. Você não permite isso, porque você está diminuindo a área de secção transversa, você está estagnando ainda mais o fluxo. E se não há o percorrer do fluxo axoplasmático, aí o que acontece? Estagnado, aumenta a pressão, dor, processo inflamatório ativo presente. E aí você vai e alonga, nervo nervorum, processo inflamatório, vasodilatação, edema, estira, diminui a área de secção transversa. Você entra num ciclo que você não consegue sair. Compreende isso? Tá? Então a justificativa ela é muito clara. Muito clara. E quando você consegue mobilizar de forma sincrônica essa inervação, não expondo o nervo a um alongamento excessivo, você trabalha uma das propriedades do fluxo axoplasmático, que é a tixotropia. Tá? O que é um composto tixotrópico? Quanto mais você agita ele, menos viscoso ele fica. Então é por isso que ao mobilizar, você começa então a tirar a viscosidade desse fluxo que está denso, justamente por conta da estagnação. Aí você mobiliza, a viscosidade cai. Se a viscosidade cai, o trânsito se restabelece. Se o trânsito se restabelece, o processo inflamatório agora tem tempo de ser controlado. É por isso que você não pode, é um não de grito ensurdecedor. Não pode alongar o nervo inflamado. O nervo inflamado não pode ser alongado. O maior erro para o tratamento dos problemas da ciática, o maior erro para os tratamentos, para os problemas de tratamento da cervical está exatamente num conceito equivocado de trabalho sobre essas estruturas. Mais uma vez, o nervo inflamado, o nervo que tem características de um nervo inflamado, ele não pode ser alongado. Ao alongar o nervo, você estimula o nervo nervorum, você produz substâncias que participam do processo inflamatório, aumentando o edema, consequentemente, gerando ainda mais uma estagnação do fluxo axoplasmático. Com isso, o processo inflamatório não se desfaz. O importante é um trabalho correto de movimentação oscilatória. Eu tenho convicção de que você vai ganhar muito, mas muito mais com isso
se você começar a agir dessa maneira, tá? Para aqueles que ainda não sabem como faz isso, é só você correr na postagem de ontem no meu Instagram. Uma das boas possibilidades de você mobilizar o nervo seria você, a partir de um contato na raiz neural, desenvolver uma conduta proximal de oscilação. No caso da postagem que foi feita ontem no feed, ela é uma postagem para dessensibilizar as raízes do plexo lombosacral no seu contexto proximal, tá? Existem diversas outras opções com trabalhos intermediários, inicialmente na região da coxa femoral e depois trabalhos oscilatórios até mesmo distais, tá? Só que sempre respeitando a barreira da tensão neural adversa, sem esgarçar o tecido, sem gerar um alongamento excessivo, porque se você alongar, ao alongar, você vai estimular nervo nervorum, ao estimular nervo nervorum, processo inflamatório, edema, estagnação do fluxo, inflamação, não vai embora. Não vai embora. Tá? É preciso que você se convença disso. Então, aqui a gente tem uma ideia, né, da unicidade do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico. É muito comum, né, que às vezes a gente tenha distribuição de tensões que se repercutem por todo o trajeto da inervação. Então, sistema nervoso central e periférico são indivisíveis do ponto de vista funcional. A divisão dele é só didática para que você possa ter um conhecimento da estruturação, mas eles estão integrados. Há uma continuidade entre esses sistemas e é possível que um tensionamento numa área mais craniana, mais cranial, possa trazer repercussão em uma região mais caudal, certo? Então, o que eu gostaria de ficar claro, que vocês observassem de forma clara aqui, é que está reprovado, tá? O nervo com característica de inflamação, o nervo que tem a presença de dor no trajeto da própria inervação, a dor irritante, profunda, com a característica de uma dor de dente, que não cede com a posição adquirida. O nervo já adquiriu um potencial de inflamação pelo seu trajeto. Esse nervo precisa ser mobilizado. Ao mobilizar, você reduz a viscosidade do fluxo axoplasmático, melhora o fluir. Melhorando o fluir, você facilita o processo de controle à inflamação sem estimular o nervo nervorum. É isso que você tem que fazer. Deixa eu ativar os comentários aqui de volta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só vou deixar a orientação para aqueles que quiserem saber sobre o curso de hérnia de disco, simplificando o tratamento da hérnia de disco. Uma boa chance para você se destravar para o tratamento da hérnia discal. Legal, Eda, obrigado pela presença, tá? Eda, entendemos agora do ponto de vista fisiológico por que não tem que alongar, né? Nervo inflamado não se alonga, tá? E a inflamação ela pode ocorrer pelo aumento de pressão ou pelo aumento de estiramento ou pela própria pressão sobre o nervo. Uma compressão sensibiliza o nervo, tá? É muito comum a gente observar quadros de compressão e sensibilização em conjunto, que é o que mais se apresenta no dia a dia do consultório. É isso daí, André, jamais, é enfático. E as justificativas são essas, tá? Isso parecia ser um tema óbvio, né? Parecia ser um tema óbvio, mas esse tema eu me senti motivado a falar sobre esse assunto justamente porque eu fui questionado essa semana sobre isso. E aí eu notei e falei assim, poxa, o simples, né, parece-me que não é tão óbvio aos olhos de todos.
que a gente tem que deixar esse conceito um pouco arcaico não, né? Completamente arcaico de lado. Tá? Então, aquela ideia do passado, olha, quanto mais estirar melhor, quanto mais alongar melhor, pode parar com isso daí, pode parar. Pode parar, você tem que trabalhar de forma harmônica, sincrônica, com movimentos onde você não, vulgarmente falando, não esgarça o tecido, né? Não tem tecido que suporte isso daí. Jamais, jamais, jamais. Tá? Tema óbvio, mas que faz uma grande diferença. Tiago comentando aqui, grande abraço, Tiago. Tá, Dani, fica tranquila, essa live vai ficar gravada. Vai ficar gravada aqui no Instagram e vai ficar gravada também para quem é o participante dos nossos cursos, tá? Participante dos nossos cursos tem as lives aí como preferência lá na plataforma. O pessoal que está no Simplificando o Tratamento da Hérnia de Disco vai receber esse material e o pessoal que fez a formação completa do MACV comigo. O pessoal que fez a formação completa do MACV, a live estará disponibilizada no produto de ombro. Olha, mas que loucura, hein, professor? Que incoerência é essa? Um tratamento de hérnia lá no produto de ombro? Porque eu sei que se você fez o membro superior, fez o produto de ombro, você fez a formação completa minha, tá? Porque nós seguimos uma sequência de coluna, membros inferiores e membros superiores, e quem fez membro superior fez tudo. Aí eu já sei que é assim. Pessoal, mande um print aí, ó. Aula super interessante de hoje. Compartilhe, fazendo favor, que eu vou marcar, eu vou compartilhar a sua mensagem. Então compartilhe a minha imagem aqui agora, que eu vou compartilhar a sua mensagem e vou propagar o seu nome, hein? Vou propagar o seu nome. O seu cliente vai gostar de saber que você está estudando e se aprimorando. O nosso tema de hoje foi nervo inflamado, alongar ou não alongar. Quem não assistiu, corre ali no IGTV que ficará disponível por alguns dias. Depois, esse material sai e é material exclusivo dos participantes dos nossos cursos. Simplificando o Tratamento da Hérnia de Disco e o MACV+. Falar em MACV+, tem um lançamento de MACV+, aí para o mês que vem, tá? O MACV+, ele é mais porque ele vai entregar todo o planejamento de raciocínio clínico estratégico, ele entrega as aulas de membros inferiores e membros superiores e ele entrega 1 ano de mentoria uma vez por mês. Uma vez por mês, toda primeira quarta-feira do mês, por 2 horas, te mando o link, você entra pra gente bater um papo. Em grupo, tá? Enquanto você estiver ativo nesse projeto, nesse programa. E o Simplificando o Tratamento da Hérnia de Disco é só correr ali, link na bio, acesse o link na bio, que você terá mais informações. Simplificando o Tratamento da Hérnia de Disco já pode entrar com o link na bio e obter informações. Ô Eda, enquanto vocês estiverem com programas ativos, você poderá entrar, tá? Todo mundo que tiver com algum curso ativo meu poderá entrar no MACV, com exceção do Simplificando o Tratamento da Hérnia de Disco. Agora, quem já foi aluno no MACV, sem dúvida que pode entrar, tá? Não. Esse edema causado, a Elisângela perguntando se esse edema causado pela inervação poderia gerar um óbito. Não, e nem a princípio uma lesão estrutural severa. A princípio não, tá? Esse edema ele é tolerável dentro dos limites suportáveis pelo equilíbrio fisiológico do corpo. O que acontece é que esse tolerável ele passa da conta um pouco e aí o organismo refere como sendo sensação dolorosa, tá? Mas isso não é danoso, isso não coloca uma emergência, isso não é um caso, a princípio não se trata de um caso grave, a menos que o seu paciente esteja com uma compressão muito severa. A compressão severa pode causar ali danos ao axônio e aí o indivíduo perder completamente a força motora. E é por isso que existem também os testes
neurológicos para que a gente possa tirar essas dúvidas, tá? E aí os testes neurológicos, eles foram muito bem explicados também ao longo dessa sequência de lives que nós fizemos e que faz parte aí do Simplificando. Passou da conta, hospital e tramal na veia. Ei, André, essa daí já é o momento final, né? Quando passa da conta. Beleza, pessoal. Grande abraço. Nossa aula de hoje tinha como foco alertá-los sobre esse tema. Aqueles que querem saber mais sobre o Simplificando o Tratamento da Hérnia de Disco, entre no link na bio. Ali tem todas as descrições, como você pode se inscrever, os valores e por aí vamos, tá? Obrigado, Dani. Obrigado, viu? Printem e coloquem ali pra gente, que já eu vou compartilhar. Grande abraço, turma. Robervânia, grande abraço. Estamos juntos. Semana que vem, mais um tema relevante. Vamos estudando toda segunda-feira às 8h30. Tchau, tchau.